Cada comanda tem lá pratos diferentes, tem entrada, tem prato principal. Então, essa ciência da finalização é complicadíssima. Você dominar essa arte da cozinha de finalização é muito complicado e você precisa dos instrumentos corretos para dominar essa arte da finalização. Mais um episódio do Politicast, é o podcast do Na Cozinha do Polit. Um orgulho de fazer este podcast. Então, para você que está acompanhando essa série Cozinha, então você sabe, cozinha, né? Cozinha é cozinha. Você sabe que eu sou apaixonado por cozinha, a gente já falou sobre esse assunto. No episódio 1 dessa sessão de cozinha, a gente falou sobre aquela parte mais administrativa, mais chata, de você pegar os insumos, fazer a compra direito, fazer o recebimento, pá. No segundo episódio relativo à cozinha, a gente falou da parte do pré-preparo, a gente fez uma distinção muito clara do que é pré-preparo e do que é finalização, e finalmente neste episódio a gente vai falar sobre a finalização. Finalização é aquela emoção. Finalização eu acho muito interessante. É para isso, todo cozinheiro que você fala assim, eu sou um apaixonado por cozinha, eu quero fazer cozinha, eu quero fazer escola de culinária e tal, o cara tá sempre pensando na finalização. Raramente ele está pensando no pré-preparo. Fica lá o dia inteiro fazendo 400 quilos de purê, não sei quantos quilos de arroz, não sei quanto, naquela tranquilidade, naquela coisa, a cozinha silenciosa. Não é isso que ele vê nos filmes. Né? Nos filmes ele vê aquela bagunça, aquela cantada de comanda, aquele garçom que chega, pendura a comanda ali e uma mesa é completamente diferente da outra. E quando você vai ver, você tem 500 comandas entabuladas ali no comandário. Tem restaurante por aí que tem 20, 25 mesas ao mesmo tempo sendo produzido, até mais, na cozinha. E cada comanda tem a sua especificidade, né? Cada comanda tem lá pratos diferentes, tem entrada, tem prato principal. Então, essa ciência da finalização é complicadíssima. Você dominar essa arte da cozinha de finalização é muito complicado e você precisa dos instrumentos corretos para dominar essa arte da finalização. E é sobre isso que nós vamos... É outro tipo de profissional também, tá? É o cara que tem que ter uma memória boa, é o cara que tem que estar ligadaço, é o cara que tem que estar acostumado na caloria, na muvuca, na correria, é o cara que está acostumado, é que nem mãos de polvo, tá? Tem 5 mãos ali, cada mão fazendo uma coisa num momento determinado. Cara, é outro mundo a cozinha de finalização. E os dois principais instrumentos, tá, que a gente vai discutir, são os principais instrumentos da cozinha de finalização. Presta atenção, é um checklist de mise en place, tá? Se você nunca escutou esse termo na sua vida, me desculpe, mas você está comendo bola. Se você é dono de um restaurante, é gerente de uma operação gastronômica, é um cozinheiro, um chefe de cozinha. Um cozinheiro é um chefe de cozinha. Eu duvido que nunca tenha escutado falar esta palavra mise en place. Mas às vezes acontece do dono do restaurante não ter ideia do que seja, o que é um erro crasso, tá? Mas nós estamos aqui para dirimir essas coisas e para explicar tudo muito bem explicadinho para você. Então, a primeira coisa, o primeiro instrumento é o checklist de mise en place. E o segundo instrumento, a ficha de montagem do prato, tá? Então a gente sempre fala da diferença entre os amadores e os profissionais, né? Você pode contar com a memória dos seus cozinheiros. A gente falou isso no episódio que a gente tratava do pré-preparo, né, na cozinha, a área de pré-preparo da cozinha, que você não pode contar com a memória do chefe de cozinha, você tem que ter sistemas em ordem, você tem que ter uma planilha organizada, porque se aquele chefe de cozinha está doente, ele é o único cara que na cabeça dele está lá, quanto que é a quantidade que tem que ser produzida cada dia no pré-preparo, e o cara está doente, o cara vai embora, ou ele pediu as contas, você, empresário, se vira refém daquele cara, daquele chefe de cozinha, daquele cozinheiro. Você não pode ser refém dos seus funcionários, você tem que ter os sistemas implantados. E é a mesmíssima coisa no checklist de mise en place. Então você não pode contar com a memória do cozinheiro. Então imagina, fica aqui comigo que eu vou te explicar isso direitinho. O que é esse checklist na cozinha de finalização? Você tem lá
todos os itens que são necessários na sua cozinha para você ter uma performance boa naquele turno de trabalho. Então o checklist, ele varia inclusive do almoço para o jantar. Pode ser que a quantidade de coisas que você precisa, né, dos itens que você precisa naquele checklist seja diferente entre o almoço e o jantar. Porque de repente é outro menu no almoço e no jantar, pode ser um almoço um menu executivo, então no jantar é um menu à la carte, pode acontecer, ou mesmo as quantidades, pode ser que tenha uma variação grande de quantidades entre o almoço e o jantar, então essa mise en place, esse checklist de todos os insumos que você precisa ter na sua mão para começar bem aquele turno, aquele serviço, ele pode variar, por isso que a gente faz um checklist de mise en place específico para o almoço e outro específico para o jantar, quando a gente tem as duas operações no nosso estabelecimento. O que mais que é importante falar do checklist? É um checklist para cada praça. Então, se você tem lá, geralmente a cozinha era dividida por praças, tá? Então, você que é um empreendedor novato no mundo da gastronomia, é importante te explicar isso. Então, a cozinha é por estações, tem gente que chama estações, tem gente que chama praça. Na França é garde-manger, entre-métier, saucier, não sei o quê. Nos Estados Unidos é diferente, porque você tem cozinha você tem estação de salada, de sanduíche, de grelha, de fogão. Os termos são um pouco diferentes, mas em cada praça, em cada estação, você tem um pré-preparo determinado, uma mise en place determinada, para um checklist de mise en place determinado para cada estação. Então, o cozinheiro que está lá encarregado da zona da grelha, por exemplo, ele tem lá a lista dele. Quanto que eu preciso, o que eu preciso para ter sucesso no meu dia hoje aqui nessa praça? Então, eu preciso de X carnes, steak, ribs, dry age, não sei o que vai para a grelha, eu preciso ter essa quantidade. Então tem que estar especificado qual é o item, qual é a quantidade, qual o invólucro, né, que aquele item vai ficar. Vai ficar numa caixinha pequena, vai ficar num saco, vai ficar numa panela, vai ficar dentro da geladeira, vai ficar... Então tudo isso tem que ser muito bem específico, né? Os itens, todos os itens que o cozinheiro vai precisar, o cozinheiro não pode perder tempo. Por isso que essa mise en place, quanto mais organizada está essa mise en place, menos tempo o cozinheiro perde. E quanto mais específico, né, você tiver dizendo, né, qual container vai ser utilizado, qual unidade de medida você está usando para determinar aquela quantidade, né? Então, quanto mais específico você for no seu checklist, melhor. Esse checklist tem que estar assinado por aquela pessoa que fez aquele pré-preparo. Por quê? Porque você, como gerente, como dono do estabelecimento, ou como chefe da cozinha mesmo, você quer ter certeza que está todo mundo com a sua área de trabalho, com a sua estação de trabalho na cozinha bem organizado, está preparado para o sucesso do turno. Você quer ter essa certeza. Então, como é que eu faço para ter essa certeza? Eu peço para que a pessoa assine o checklist daquela estação que ele mesmo preparou. Por quê? Porque você chega numa cozinha, sei lá, 5 horas da tarde, por exemplo. Então o cara passou lá das 3 da tarde, ele entrou às 3 da tarde, ele vai trabalhar, sei lá, até a meia-noite, e quando chega às 5 da tarde, ele deveria estar, 6 da tarde, ele já deveria estar com a sua mise en place toda organizada. Então você vai lá, você como responsável pelo estabelecimento, o cara quer jantar, né? 6 da tarde é aquela hora que todo mundo vai jantar, comer aquela comidinha gostosa, todo mundo interage, dá aquelas risadas em grupo, todo mundo ali e tal, mas você, proprietário do estabelecimento, você quer ter certeza que o cara está jantando lá, mas que toda a mise en place dele está prontinha. Aí você vai lá na estação de trabalho dele, pega o papelzinho da mise en place, aquela listinha com todas as coisas, e vai dando check em cada um daqueles quadradinhos, porque naqueles quadradinhos já está definido a quantidade de coisa que você precisa para aquele dia na mise en place. E repare que essa quantidade de coisa também varia entre segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Às vezes na segunda-feira no restaurante você precisa de menos da metade dos itens na mise en place do que você precisaria no sábado à noite, que está bombadão. Então isso é uma ciência que você vai aprimorando, você vai refinando. Só que isso pode ser feito na cabeça das pessoas, como é feito na maioria das operações, né? A pessoa o cozinheiro vai aprimorando tudo que ele precisa ter à mão, né? Mas na cabeça dele, e, cara, funciona enquanto o cara estiver lá.
Mas, de novo, eu sou obrigado a te dizer, eu não quero que você seja refém dos seus cozinheiros, nem refém do seu próprio negócio. Você tem que ter tudo isso sistematizado, você tem que ter tudo isso muito bem calculado. E esse ganho de expertise que você vai adquirindo, né, ao longo da operação, né, que o cozinheiro vai ficando cada vez mais esperto nessas quantidades que ele tem que levar para a mise en place, que ele tem que ter pré-preparado para o seu turno de trabalho. Eu quero que isso seja incorporado na inteligência do restaurante. Eu quero que isso esteja registrado em algum lugar. E isso, o lugar de registro disso é onde? Justamente no checklist de mise en place de cada uma das estações. Então tá claro? Não dá para começar a trabalhar qualquer cozinha que você vê operando e você quer ter certeza de que eles estão organizados, pede o checklist de mise en place de cada uma das estações de trabalho. Se o cara não tiver, alguma coisa está errada, alguma coisa vai dar ruim naquela operação. Ou o cara está refém dos cozinheiros que trabalham ali dentro. Se um deles sair, vai ser mó quizumba. Vai ter que trazer outro, ele vai demorar para perceber que as quantidades que são suficientes para ter sucesso naquele turno, vai ter que ver um cara que está de outra praça para assumir é uma bagunça. Tá? Então você pode ter certeza que onde não existe um checklist de mise en place, existe bagunça. Reina o caos. O outro instrumento que é muito importante é a ficha de montagem do prato. Mas eu queria que você fizesse uma diferença muito importante entre o que é uma receita de culinária, que é da Ana Maria Braga, o livro da Cláudia, sei lá o que a gente já mencionou no outro episódio, né, o que é uma receita de culinária, o que é uma ficha técnica, que é muito mais usada para custear os pratos. Ela não é a ficha técnica, como ao contrário do que muita gente pensa, ela não é usada nesse momento da finalização do prato. Fala assim, pô, mas então o que é usado no momento da finalização do prato pelo cozinheiro? Não é a ficha técnica, é a ficha de montagem do prato. Eu vou dizer, o cozinheiro tem a linguagem própria, ele não gosta de ml, ele não gosta de grama, ele não gosta de quilos e de litros, ele não gosta de... ele não olha essas coisas. Pode entrar em qualquer cozinha e tentar dar uma ficha técnica e falar para o cozinheiro, você tem que seguir a ficha. Eu já vejo isso acontecer em muitos lugares. As pessoas ensinam os cozinheiros a usar uma ficha técnica, a ter lá a ficha técnica do prato no balcão em cima, a conferir a ficha técnica na hora que ele está produzindo aquele prato que vai para o salão. O que acontece? O cara não usa, e não usa com razão. Não usa porque essa não é a linguagem do cozinheiro. O cozinheiro não nasceu para ficar... Primeiro, o cara não tem nenhuma balança ali perto dele para saber se aquele que ele está colocando, aquelas 3 colheres de sopa que ele colocou de purê naquele prato, se aquilo representa 150 gramas ou não. Ele não vai pegar numa balança 150 gramas, deu 150 gramas na balança, e aí ele fala, legal, então deu na balança, eu vou servir para aquele cliente 150 gramas. Não é assim que rola na cozinha. Cozinha, o ritmo é intenso, e para isso que serve a ficha de montagem, porque essa é a linguagem do cozinheiro. Ele gosta de concha, ele gosta de medidor, ele gosta de colher de sopa, ele gosta daquilo que ele tem na mão. Não vai rolar uma balança, né? E uma ficha de montagem não vai rolar também num programa da Ana Maria Braga. Por quê? Porque ela faz aquelas receitinhas que tem que ser usada na casa das pessoas. Ó, o prato você faz assim, o passo a passo do prato. Numa cozinha, todas as coisas, lembra que a gente já falou muito sobre isso? Elas vêm pré-preparadas da área de pré-preparo. E o cozinheiro tem 5 minutos para terminar, para finalizar aquele prato. Às vezes demora um pouquinho mais, vai ser uma carne que tem que ser grelhada na grelha ao ponto, bem passado, vai demorar 10 minutos, vai demorar 15 minutos, sei lá, mas geralmente é isso, 5 minutos, tem que ser muito rápido, aquela mesa tem que ser despachada, tá? Então, é o seguinte, a ficha de montagem, a linguagem da ficha de montagem, tem uma foto bonita do prato finalizado ali, e a linguagem é o seguinte, ó, esquenta bem a frigideira tamanho 3, sei lá, todo mundo sabe que a frigideira tamanho 3 é aquela frigideira, uma borrifada de azeite, uma colher de sopa de cebola picada, meia colher de sopa de alho picado, um frango marinado, saltear ele por 3 minutos, retira o frango, dá uma deglaciada com um copo de vinho, coloca uma concha de bechamel, meia concha de creme de leite, 3 colheres de sopa de parmesão, deixa engrossar o caldo.
essa linguagem o cozinheiro sabe, o cozinheiro conhece essa linguagem, porque você está falando a linguagem dele. Você está falando de uma concha tamanho médio, você está falando de uma panela, de uma frigideira tamanho 3, você está falando de meia concha de creme de leite, você está falando de 3 colheres de manteiga, é tudo coisa que o cara sabe. Então, também é o seguinte, não acha que o cara vai seguir aquilo o tempo todo, não, mas fica fácil de treinar os novos cozinheiros, fica fácil de você ter o seu sistema no restaurante andando. Se tem uma pessoa nova naquela estação, você bota essa ficha de finalização do prato na frente do cozinheiro novato, o cara vai saber. Se ele se perder, ele vai falar, bom, já tem aqui um guia, 1, 2, 3, 4, já tem que na linguagem dele, com aquela fotona do prato, como tem que ser finalizado na cara do gol. É assim que funciona a finalização. Então eu queria, no final desse episódio, fazer essa distinção com você sobre essa questão. O que é uma receita? A gente já falou em outros episódios, é uma receita de culinária. O que é uma ficha técnica de finalização? Você não vai usar ela na finalização. Olha que coisa interessante. Você vai usar uma ficha técnica de finalização para dar preço lá no escritório, para saber qual o preço de venda, qual o preço de custo daqueles negócios, mas você não vai usar no dia a dia da montagem do prato, por incrível que pareça. Muita gente vai falar, não, por isso está errado. Não é isso não, a gente usa ficha técnica sim para finalizar os pratos. Não usa. Você pode ter ela na cozinha, tá bonitona, tá ali, tá plastificada, tá ali no meio da muvuca, mas o cozinheiro não usa. O cozinheiro vai valorizar muito mais uma ficha de montagem do prato com passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, na linguagem que ele está acostumado. E o outro instrumento que a gente já falou aqui nesse episódio, e é o mais importante da cozinha, é o check, e é o mais negligenciado também muitas vezes, porque muitas vezes a pessoa não utiliza, é o checklist de mise en place. Então lembra, cozinha de finalização, 2 instrumentos principais: checklist de mise en place e ficha de montagem com a foto de cada um dos pratos. E com isso a gente conclui este episódio da fase 3 da nossa fabriqueta, que é o chão de fábrica, que eu chamo a nossa cozinha. É isso aí, tenho certeza que você está curtindo os nossos podcasts.